Às 4h15 da madrugada, na primeira noite depois do casamento, bateram na minha porta como se eu fosse uma empregada atrasada. Eu ainda estava de vestido jogado sobre a cadeira, maquiagem borrada, corpo exausto da festa em São Paulo. E a voz da minha sogra atravessou a madeira. Camila, desce agora. Aqui a nora acorda cedo. Eu tinha 26 anos, analista jurídica, independente. Acabava de me casar com Rafael acreditando que construiríamos nossa vida juntos. Mas naquela casa, na primeira madrugada, percebi que não era esposa. Era teste. Era obediência. Era controle. E quando ela exigiu as joias de ouro 18 quilates do casamento para guardar no cofre da família, eu entendi. Aquilo não era preocupação. Era poder. Se você já sentiu o peso de um limite sendo esmagado, fica comigo até o fim desta história. É porque o que eu fiz naquela manhã mudou tudo. E talvez mude a forma como você enxerga casamento para sempre. Naquela madrugada, depois da exigência das joias, eu ainda esperava uma coisa simples. Que Rafael se levantasse. Que dissesse, mãe, não é assim. Mas ele não disse. Ele ficou sentado na beira da cama, coçando a cabeça, olhando para o chão como um menino que fez algo errado e não sabe como consertar. Lá fora, minha sogra continuava no corredor, firme, esperando resposta. Eu repeti devagar. Rafael, você vai falar alguma coisa? Ele suspirou. Camila, deixa minha mãe guardar. É só para evitar problema. A gente está começando agora. Não vamos brigar por causa disso. Não vamos brigar. Essa frase entrou em mim como uma lâmina fina. Não era sobre brigar. Era sobre posição. Era sobre lado. Eu perguntei, mas olhando direto para ele. Essas joias são nossas ou são da sua mãe? Ele demorou alguns segundos. Não respondeu de imediato. Olhou para a porta, como se a presença da mãe pesasse mais que a minha pergunta. Foi ali que eu senti o primeiro choque real do casamento. Não foi o pedido das joias, foi o silêncio dele. Rafael sempre foi gentil, trabalhador, educado. Mas naquela madrugada eu vi outra coisa. Ele tinha medo de desagradar a mãe. E quando um homem tem medo de desagradar a mãe, alguém vai pagar o preço. E quase sempre é a esposa. Minha sogra voltou a bater. Mais forte. Rafael, você vai deixar essa menina mandar na casa? Menina. Eu tinha 26 anos. Trabalhava desde os 19. Pagava minhas contas. Ajudava meus pais quando precisavam. Mas ali eu era essa menina. Rafael levantou-se, abriu a porta um pouco e disse em voz baixa. Mãe, ela só quer guardar as joias com ela. Minha sogra riu, uma risada seca. Guardar? Para quê? Para levar embora quando quiser? Aquela frase foi um aviso. Não era preocupação com segurança. Era desconfiança. Era acusação antes mesmo de existir motivo. Eu senti raiva, mas controlei. Quem perde a calma, perde o argumento. Voltei para dentro do quarto e fechei a porta. Rafael entrou logo depois, nervoso. Camila, você está exagerando. É só uma tradição. Aqui em casa sempre foi assim. Tradição. Eu trabalho com contratos. Sei que tradição não pode anular direito. Costume não é lei. E casamento não é adoção de regras invisíveis que esmagam alguém. Rafael, eu disse, calma, mas firme. Você prometeu que a gente teria nossa própria casa. Que eu não viveria sob ordens. Isso começou hoje. Ele respondeu algo que doeu mais que qualquer grito. Não complica. Você sabe como minha mãe é. Eu sabia, mas ele também sabia. Ali, diante de mim, não estava apenas um marido confuso. Estava um homem escolhendo o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil não era me proteger. Era me calar. Lá fora, minha sogra continuava acordada, como se aguardasse minha rendição. A casa inteira parecia respirar uma regra silenciosa. Aqui, quem manda é ela. Eu olhei para Rafael e perguntei algo que ele nunca esqueceu. Quando eu precisar que você me defenda, você vai escolher a paz da casa ou a dignidade da sua esposa?
Ele não respondeu. E às vezes, o silêncio é a resposta mais alta que existe. Depois do silêncio de Rafael, a casa não voltou a dormir. O corredor continuava iluminado. Minha sogra continuava acordada. Eu entendi que aquela madrugada não era sobre café da manhã. Era um teste. Ou eu abaixava a cabeça ali, ou carregaria o peso de rebelde para sempre. Levantei devagar. Não para obedecer, para resolver. Abri a mala onde estavam guardadas as joias do casamento. O colar, as 2 pulseiras e os brincos de ouro 18 quilates. Não eram apenas peças caras. Eram símbolo. Representavam a união das famílias, a promessa pública, o início de uma nova vida. Mas naquela casa, tinham virado instrumento de controle. Coloquei tudo dentro de uma pequena caixa e respirei fundo. Meu coração estava acelerado, mas minha mente estava fria. Trabalhar com contratos me ensinou uma coisa. Quando alguém tenta mudar as regras depois que você assinou, é porque quer vantagem. Saí do quarto. Rafael me olhou assustado. O que você vai fazer? Vou deixar tudo claro, respondi. Ao descer as escadas. Minha sogra estava na sala, braços cruzados. Meu sogro sentado no sofá. Sério. Pareciam me esperar como quem aguarda uma rendição. Coloquei a caixa sobre a mesa. Aqui estão as joias. Falei sem elevar a voz. Antes de qualquer conversa, quero deixar uma coisa registrada. Peguei o celular e comecei a gravar. Minha sogra se levantou imediatamente. Você ficou louca? Desliga isso. Eu não gritei. Não provoquei. Apenas falei com clareza. Estou devolvendo tudo, peça por peça, para que ninguém diga amanhã que eu levei o que não era meu. Abri a caixa e coloquei cada item sobre a mesa. Um colar, 2 pulseiras, um par de brincos. Enquadrei tudo na câmera. Mostrei os rostos deles. Mostrei as peças. Falei a data, a hora. Naquele momento, eu não estava fazendo espetáculo. Estava construindo proteção. A minha sogra tentou minimizar. Ninguém falou que você roubou nada. Olhei para ela com serenidade. Ainda não. Silêncio. Rafael estava pálido. Camila, isso é exagero. Exagero? Exagero era acordar uma mulher às 4 da manhã para exigir que entregasse seu próprio patrimônio. Eu continuei. Estou devolvendo tudo porque não quero que amanhã digam que saí daqui com o ouro da família. A partir de agora, ninguém poderá distorcer essa parte da história. Meu sogro murmurou algo sobre falta de respeito. Mas respeito não é silêncio diante de injustiça. Ali, pela primeira vez, percebi algo importante. O problema não era o valor do ouro. O problema era o controle. Se eu entregasse aquilo sem questionar, o próximo passo seria outro, depois outro. E assim, pouco a pouco, eu deixaria de ser esposa para virar subordinada. Terminei a gravação e salvei o vídeo. Empurrei a caixa em direção à minha sogra. Está tudo aqui. Não me pertence mais. Ela segurou a caixa com força, mas não falou nada. O olhar dela não era de vitória. Era de alguém que perdeu a chance de dominar. Subi de volta para o quarto sem pedir permissão. Rafael veio atrás de mim, nervoso. Você precisava fazer isso? Olhei para ele, cansada, mas firme. Eu precisava deixar claro que minha dignidade não está à venda. Nem por paz, nem por tradição. Naquele instante, eu entendi uma verdade que muitas mulheres da minha idade aprendem tarde demais. Quando você cede no primeiro limite, passa o resto da vida tentando recuperá-lo. E naquela casa, naquela madrugada, eu tinha acabado de traçar o meu. Depois de colocar as joias sobre a mesa e registrar tudo, subi para o quarto com uma sensação estranha. Não era vitória, era lucidez. Rafael entrou logo atrás de mim. Ele falava baixo, quase pedindo que eu diminuísse o tom da situação. Você complicou demais. Minha mãe está magoada. Magoada. Eu sentei na beira da cama e olhei para ele com calma. Rafael,
Eu fui acordada às 4 da manhã para entregar algo que é meu. Quem deveria estar magoada sou eu. Ele não respondeu. Apenas passou a mão no rosto, cansado. O que mais me doía não era a atitude da mãe dele. Era a ausência dele. Peguei minha mala. Não fiz cena. Não chorei. Não gritei. Comecei a organizar minhas coisas de forma prática. Primeiro meus documentos. RG, CPF, cartões bancários. Depois o carregador do celular, as chaves da moto, minha carteira profissional. Aprendi cedo que, quando o ambiente fica instável, você precisa garantir o essencial. Rafael percebeu. Você vai embora? Ou assim? Por causa disso? Por causa disso. Como se isso fosse pouco. Eu não estou fugindo, respondi. Estou saindo antes que isso vire algo maior. Ele tentou segurar minha mão. A gente resolve depois das festas. Calma, eu já tinha ouvido essa promessa antes. Depois da festa, depois do feriado, depois que a mãe se acalmar. A vida inteira cabe dentro de um depois, quando alguém não quer agir agora. Coloquei a mochila no ombro. Antes de descer, parei um instante no corredor. A porta do quarto ainda aberta. A cama arrumada como se nada tivesse acontecido. Aquela imagem me deu uma tristeza profunda. Não pela casa, pela ilusão. Desci as escadas devagar. Minha sogra estava na sala. O sogro também. O clima era pesado, mas ninguém falou nada. Talvez não esperassem que eu tivesse coragem de sair. Minha sogra soltou, com ironia. Já vai para a casa da mamãe? Olhei para ela sem alterar o tom. Vou para um lugar onde eu seja tratada com respeito. Meu sogro resmungou algo sobre exagero. Mas eu não discuti. Às vezes responder é alimentar o conflito. E eu não queria espetáculo. Abri a porta. O ar da manhã em São Paulo estava fresco. O céu começava a clarear. Respirei fundo, como se tivesse ficado horas sem oxigênio. Rafael veio atrás de mim até a calçada. Camila, pensa bem. As pessoas vão falar. Eu virei para ele. Elas já estão falando, Rafael. A diferença é que agora eu estou consciente. Ele ficou em silêncio. Subi na moto. Ajustei o capacete com as mãos firmes, mesmo que por dentro meu coração estivesse apertado. Não era fácil sair de um casamento com menos de 48 horas. Mas também não era possível ficar onde meu valor era negociável. Ó, no retrovisor, vi Rafael parado na frente da casa. Perdido. Pequeno. Não parecia um vilão. Parecia um homem que não soube escolher. Liguei o motor. Enquanto me afastava, uma coisa ficou clara dentro de mim. Sair não é fugir. Fugir é aceitar humilhação por medo do que os outros vão dizer. Eu estava indo para a casa dos meus pais. Não para me esconder, mas para reorganizar minha vida com a cabeça erguida. Naquela manhã perdi um casamento, mas salvei algo muito maior: minha dignidade. Eu cheguei à casa dos meus pais pouco depois das 6 da manhã. Minha mãe abriu o portão ainda de chinelo, assustada ao me ver com mala na mão. Não precisei explicar muito. Ela me abraçou em silêncio. Às vezes, o abraço de mãe é mais forte que qualquer conselho. Tomei um banho demorado. Tentei organizar a cabeça. Mas antes das 8 horas, o celular começou a vibrar sem parar. Primeiro uma prima, depois uma vizinha antiga, depois uma colega de trabalho. As mensagens tinham o mesmo tom. Camila, é verdade que você levou as joias e foi embora? Menina, o que aconteceu? Estão dizendo que você fugiu com o ouro da família. Meu estômago virou. Eu já esperava resistência, mas não esperava que a história fosse invertida tão rápido. Entrei no WhatsApp e vi que tinha sido adicionada novamente ao grupo da família de Rafael. Lá estava a mensagem da minha sogra. Infelizmente fomos traídos. Confiamos nela e ela saiu de madrugada levando as joias que eram da família. Traídos. A palavra não era inocente. Era construída para gerar comoção, para me pintar como oportunista.
Respirei fundo. Não respondi na hora. Aprendi com meu pai que, quando alguém tenta te provocar publicamente, e a pior resposta é agir no impulso. Revisei o vídeo que eu havia gravado na sala, mostrando cada peça devolvida, a data e a hora. A imagem era clara, a voz firme. Não havia dúvida. Então fiz algo que mudou o rumo da narrativa. Enviei o vídeo primeiro para Rafael. Escrevi apenas: "Você vai permitir isso?" Demorou quase 20 minutos para ele responder. "Minha mãe está nervosa. Depois a gente resolve." Depois. Mais uma vez, o depois. Sem discutir com ele, encaminhei o vídeo no grupo da família. Sem texto longo, sem xingamento. Apenas uma frase. Registro feito antes de sair da casa. O silêncio no grupo foi imediato. Alguns minutos depois, começaram as mensagens privadas. Uma tia pedindo desculpas, um primo dizendo que não sabia da gravação, uma cunhada perguntando por que ninguém tinha comentado isso antes. Mas a verdade tem uma característica interessante. Ela não precisa gritar, ela só precisa existir. Mas minha sogra não recuou. Ela enviou um áudio dizendo que eu tinha feito teatro e que aquilo era falta de caráter. Ali eu entendi algo perigoso. Quando alguém é desmascarado, pode dobrar a agressividade. Minha mãe, que estava sentada ao meu lado, perguntou se eu queria que meu pai fosse falar com eles. Eu neguei. Não era briga de família, era questão de honra. Passei a manhã reunindo prints das mensagens, salvando áudios, organizando tudo em uma pasta no celular. Não por vingança, por proteção. À tarde, Rafael me ligou. A voz estava tensa. "Você precisava expor isso no grupo?" "Eu precisava impedir que me chamassem de ladra", respondi. Ele ficou em silêncio. Depois disse algo que doeu. "Agora a situação está feia." Feia? Feio era mentir. E feio era tentar destruir a reputação de alguém para preservar orgulho. Desliguei a ligação com uma certeza que me gelou por dentro. Aquilo não era mais apenas conflito doméstico. Era tentativa de manchar meu nome. E quando alguém tenta tirar sua dignidade, você não está mais discutindo o casamento? Está defendendo quem você é. Naquela tarde, eu entendi que a mentira pode correr rápido. Mas quando a verdade chega, ela não pede licença. Ela entra. E muda o jogo. Depois que o vídeo circulou no grupo e a verdade começou a aparecer, pensei que a situação iria esfriar. Mas eu estava enganada. Naquela mesma noite, recebi 3 ligações anônimas. Quando atendi, ninguém falava nada. Apenas silêncio. Em seguida, uma mensagem. "Cuidado com o que você faz. Família unida é mais forte." Não era mais só fofoca. Era intimidação. Minha mãe ficou assustada. E meu pai ficou em silêncio por alguns minutos. Depois disse algo que ecoou dentro de mim. "Filha, quando a mentira começa a ameaçar, não é mais briga de família. É outra coisa." Eu sabia qual era essa outra coisa. Passei a madrugada revendo cada áudio, cada print, cada mensagem. Minha sogra continuava espalhando versões distorcidas, agora dizendo que eu tinha planejado sair com tudo desde o começo. Planejado. Aquilo não era apenas orgulho ferido. Era tentativa clara de destruir minha reputação. E reputação, para quem já viveu décadas construindo respeito, não é detalhe. É patrimônio invisível. Na manhã seguinte, tomei uma decisão difícil, mas necessária. Fui até a Delegacia de Defesa da Mulher. Não fui movida por vingança. Fui movida por limite. Expliquei toda a situação com calma. Mostrei o vídeo da devolução das joias. E entreguei os prints das acusações. Entreguei os áudios com ameaças veladas. O escrivão ouviu tudo atentamente. Ele disse algo simples. Isso configura calúnia e pode evoluir para difamação e ameaça, dependendo do teor. Ouvir aquelas palavras me deu uma sensação estranha. Não era alegria, era confirmação. Quando um conflito precisa da palavra calúnia,
Já passou do ponto. Rafael me ligou no meio da tarde, nervoso. Você foi à delegacia? Minha mãe está desesperada. Eu fui proteger meu nome, respondi. Você quer destruir minha família? Essa pergunta me atravessou. Rafael, quem tentou me destruir primeiro? Silêncio do outro lado da linha. Ele tentou argumentar que tudo poderia ser resolvido conversando. Mas eu já tinha tentado conversar. Naquela madrugada, no quarto, quando pedi que ele se posicionasse. Ele escolheu o silêncio. E o silêncio tem consequência. Na delegacia, formalizei a ocorrência. Não pedi prisão, não pedi escândalo, pedi registro. Porque quando a verdade está documentada, ela deixa de ser opinião. Ao sair de lá, senti o peso da decisão. Eu não era uma mulher impulsiva. Nunca fui. Para alguém da minha geração, envolver polícia em conflito familiar não é algo leve. Mas há momentos na vida em que a omissão custa mais caro que a ação. À noite, minha sogra enviou uma mensagem diferente. Vamos resolver isso de forma civilizada. Civilizada. Eu respirei fundo. A palavra que faltou naquela madrugada agora aparecia tarde demais. Respondi apenas: estou aberta à mediação formal. Não gritei. Não ameacei. Não humilhei. Usei o instrumento que qualquer cidadão tem quando sua honra é atacada: a lei. Naquele momento, eu compreendi algo que talvez muitos de vocês já tenham vivido. Quando a verdade precisa de proteção, coragem deixa de ser opção e vira obrigação. E eu estava pronta para ir até o fim. Depois do registro na delegacia, a postura deles mudou. Não por arrependimento, por medo. 2 dias depois, fomos chamados para uma mediação formal. A sala era simples, mesa retangular, um mediador ao centro. Eu de um lado com meu pai, do outro, minha sogra, meu sogro e Rafael. Ninguém levantava a voz. Mas o silêncio pesava mais que qualquer grito. O mediador pediu que cada parte falasse. Minha sogra começou. Houve um mal-entendido. Ficamos nervosos. Não houve intenção de prejudicar. Mal-entendido. Eu permaneci calma. Esperei minha vez. Eu fui acusada publicamente de levar joias que devolvi na frente de todos. Tenho provas, tenho registros. E minha honra foi colocada em dúvida. Coloquei o celular sobre a mesa e reproduzi o vídeo. A sala ficou em silêncio absoluto. O som da minha própria voz dizendo data e hora ecoou como testemunha. Depois mostrei os prints das mensagens no grupo. As palavras estavam ali, escritas, claras. O mediador olhou para eles. Diante das provas é necessário retratação formal. Minha sogra respirou fundo. Pela primeira vez, não havia ironia no olhar dela. Havia cálculo. Ela falou com dificuldade. Reconheço que Camila devolveu as joias. Peço desculpas pela forma como me expressei. Não era um pedido caloroso. Era protocolar. Mas estava sendo registrado. O acordo foi estabelecido. Uma retratação pública no mesmo grupo de família onde fui acusada. Uma mensagem escrita reconhecendo que eu não levei nenhum bem. E uma indenização simbólica por dano moral. Se não pelo dinheiro, mas pelo princípio. Rafael quase não falou durante a reunião. Quando o mediador perguntou se ele confirmava os fatos, ele respondeu baixo. Sim, ela devolveu tudo. Aquilo doeu mais do que qualquer acusação. Porque se ele sabia desde o início, por que deixou que eu fosse chamada de ladra? A mediação terminou com assinaturas. Papel carimbado. Tudo formalizado. Saí da sala com uma sensação estranha. Justiça tinha sido feita no papel. Mas dentro de mim, algo já estava quebrado. Naquela noite, a retratação apareceu no grupo. Reconhecemos que Camila devolveu as joias antes de sair. Lamentamos os comentários feitos. Alguns membros enviaram emojis de desculpa. Outros ficaram em silêncio. A verdade estava exposta. Mas reputação não se restaura apenas com mensagem. Confiança não se recompõe com assinatura. Rafael me procurou depois. Agora que tudo foi resolvido, podemos recomeçar?
Olhei para ele com serenidade. Resolvido no papel não significa curado no coração. Ele tentou dizer que aprendeu, que tudo aquilo foi impulso da mãe. Mas eu já tinha compreendido algo essencial. Um casamento não sobrevive quando o marido precisa de pressão legal para defender a esposa. Eu não estava com raiva. Estava lúcida. Há erros que se perdoam. Há falhas que se ajustam. Mas há momentos que revelam caráter. E naquela sala de mediação, diante de um pedido de desculpas obrigatório, eu entendi que o que foi quebrado naquela madrugada não eram joias. Era a base. E base rachada não sustenta casa nenhuma. O pedido de desculpas foi feito. O papel foi assinado. A retratação foi publicada. Mas dentro de mim, algo já estava decidido. E se eu sentei sozinha naquela noite e revi toda a história. Não era sobre joias. Não era sobre sogra. Não era sobre orgulho. Era sobre ausência. Na madrugada em que mais precisei de proteção, fiquei sozinha. Na hora em que meu nome foi manchado, fiquei sozinha. Na sala de mediação, mesmo com ele ao lado, continuei sozinha. Rafael me perguntou se ainda havia chance. Eu respondi com calma, sem gritar, sem drama. Eu preciso de um marido, não de alguém que peça desculpas depois que o dano já foi feito. Nos dias seguintes, decidimos encerrar oficialmente o casamento. Como ainda não havíamos formalizado todos os registros no cartório, o processo foi simples, rápido, frio no papel, mas profundo no coração. Eu não saí com riqueza, não saí com ouro. Saí com algo que muitas pessoas demoram décadas para recuperar. Minha dignidade intacta. Hoje, e olhando para trás, não sinto vergonha, não sinto derrota, sinto clareza. Às vezes, Deus permite que a verdade apareça cedo para evitar sofrimento longo. Eu perdi um marido, mas salvei minha paz. E isso não tem preço. Lição de vida. Para quem já viveu mais de 50 anos, sabe? Casamento não é apenas festa, promessa ou tradição. É posição, é proteção, é parceria. Respeito não se implora. Dignidade não se negocia. E silêncio diante da injustiça é consentimento. Às vezes, sair parece fracasso, mas permanecer onde você é diminuída é que destrói a alma. Se um dia você se encontrar numa situação parecida, lembre-se, quem ama protege, quem respeita defende, e quem se cala quando você é humilhada já fez sua escolha. Escolha você também. Escolha sua honra. ¿Qué carajos pasó? ¿Por qué Wilstermann jugó un partido amistoso y llevó más gente que Aurora, huevón? Tremendo. Pásenme el enlace si tienen. A ver, lo voy a buscar yo también. Debe estar en TikTok. Hoy en día todo está en TikTok, bebés. Todo, pero todo. ¿Qué más? Saludó a 4-6. A ver, Martins. ¿Qué dice el Cecitar? Así es, pero lastimosamente no tenemos una preparación física adecuada, según yo, porque son varios jugadores con estos problemas. Y en el tema del Pato ya está, ya es un tema muy delicado. Y que no saquen algún reporte médico aumenta la incertidumbre, pero nunca sacan, digamos, ¿no? Reportes médicos nunca la sacan. Y sinceramente con este plantel tan corto que tenemos, no tener al Patito Rodríguez para mí es un lujo, ¿no? Porque puta madre, de verdad necesitamos, para estos partidos de Copa Libertadores necesitamos todo el arsenal, muchachos. Va a estar muy complicado, muchachos, va a estar complicado. Fluminense no le ha podido ganar este equipo, ¿se dan cuenta? Y bueno, la altura y todo lo que tú quieras, pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda por el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos, puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene?
Martins hoy. Ahí está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a prender 9 de la noche. Y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a prender 10 post partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense. Partidazo fue, ¿no? En Brasil. Esos penales. Sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense... Ay, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok. Los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap, su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes por favor corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero... Creo que todos esos paros, uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador. Y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso. Así que nos vamos a poner horarios que vamos a prender 9 de la noche. Y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer. Obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso, nos vamos a extender y vamos a prender 10 post partido. O ya sea 11, 10, ¿no? Como vea el horario correspondiente, ¿eh? Contra el Paranaense. Partidazo fue, ¿no? En Brasil. Esos penales. Sí, tremendo. Y cómo nos robaron ese partido también, ¿no? Hola, al fin te encuentro. Hola, Arturito, ¿cómo estás? Seguime, bebé. Creo que ese partido contra Paranaense... Ay, no sé. Ya, ahorita vamos a hablar. Tenemos muchos temas que por qué tocar. Así que me desconecto de todas las redes sociales. Nos vemos, querido TikTok. Los quiero mucho. Nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho, chicos. No olviden dar ahí su tap y su compartida. Y síganme los que no me siguen. Chau. Listo. Quería hablar de el tema del patito, bebés. No sé. Este fin de... Bueno, entró, pero salió, ¿no? Salió medio lesionadito. ¿Qué estará pasando con Patricio Rodríguez? ¿Llegará este día martes? Tampoco en el arranque de la liga jugó, ¿no? Yo la verdad no entiendo, porque creo que las lesiones del patito vienen arrastrándose desde el anterior año, si no me equivoco. César, por favor, si puedes por favor corregirme eso. No sé si las lesiones del patito están presentes ya desde el anterior año o este año nomás, no me acuerdo, ¿eh? Cuando te di su bebé, ¿qué dice? No me acuerdo bien, ¿eh? Ese se lesiona hasta la pija, dice por aquí, no sé, pero... Creo que todos esos parones que tuvo el año pasado el patito, justamente por estos temas de molestias musculares o no sé qué, desgarros también creo que tuvo. Yo digo, ya deberían hacerse
o sea, debería hacerse operar o tratarse, ¿me entiendes? Creo que más que aportar nos perjudica, weón, la verdad nomás. El Pato ya está roto desde el año pasado, por eso yo digo, ¿por qué no lo tratan? O sea, creo que hay tiempo y ha habido margen con todo esto del repechaje y todo para que tenga su recuperación o guardarlo también hasta medio año, yo qué sé, amigo. Pero ya harta un poquito todo eso, ¿no? Porque la verdad es que se lo necesita. Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы.
Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время?
Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,